amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje é a nossa 30ª aula do livro O Despertar do Espírito, finalizando hoje o capítulo 9, com o tema Medo da Velhice. Joana de Ângeles, de início, nos alerta de que a velhice é um fenômeno inevitável de ordem biológica de desgaste que atinge todos os seres vivos. Então, todos os seres estão sujeitos a esse fenômeno do envelhecimento e acrescentaríamos da morte, desde o mineral, passando pelo vegetal, o animal e o homem. Então, envelhecer é um processo natural de tudo aquilo que está vivo. Envelhece uma árvore, envelhece um animal, envelhece o ser humano. E isso decorre pelo esforço que é encepado no sentido de manter os equipamentos orgânicos em funcionamento, a fim de preservarem a sua funcionalidade durante a existência corporal. E aí é comum nós pensarmos, como se costuma dizer, que a terceira idade que caracteriza de uma certa forma essa velhice, deveria representar sabedoria, uma riqueza muito grande decorrente das experiências vivenciadas e, sobretudo, que é um período reservado, sobretudo, para o repouso. Muito bem. Mas, por outro lado, a gente percebe também que se crê indevidamente que é a fase das enfermidades surgirem de uma forma degenerativa, dos distúrbios emocionais os mais variados, os desajustes sociais e o enfraquecimento de uma forma geral, já que nessa fase da vida biológica se perdeu a utilidade em face da impossibilidade de contribuir, né? Contribuir-se para o bem da própria comunidade. Então, ela vai propor que isso é um grande equívoco. E hoje a gente vê que, graças aos recursos da medicina, da nutrição, das atividades físicas as mais diversas, né, a idade das pessoas tem se prolongado e se morre cada vez mais velho, vamos dizer assim. E é interessante porque uns 40, 50 anos atrás, uma pessoa com 50 anos de idade já era considerada uma pessoa velha, como se a pessoa não se visse para mais absolutamente nada. E, na verdade, isso é um mito porque hoje a gente vê que, a depender da idade da pessoa, ela pode se tornar, sim, produtiva para a comunidade, para a sociedade, para a família. Existe o desgaste natural do corpo? Sim, por conta do envelhecimento, né, por conta desse desgaste orgânico natural para a manutenção das próprias atividades. Mas é importante a gente observar que essas questões, Joana vai ponderar isso de uma forma muito incisiva, que às vezes é pontuada, os desajustes sociais, o enfraquecimento do corpo de uma forma em geral, as enfermidades degenerativas que acomete a pessoa nessa terceira idade. Tudo isso pode acontecer em qualquer idade biológica, qualquer idade física. Quantas crianças enfermas, quantas crianças, adolescentes com doenças degenerativas, quantos adolescentes desajustados socialmente, né?
quantos e quantos nós encontramos na própria maturidade, desajustados socialmente, emocionalmente, com doenças às vezes graves, e muitas vezes não sendo uma pessoa produtiva para a família nem para a sociedade, por vários e vários fatores. Agora, a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não existe essa questão também na velhice. Existe, né? Mas é um conceito um tanto defasado quando se afirma que ela é caracterizada apenas por esses problemas, por essas deficiências, por essas dificuldades, né, em função simplesmente do envelhecimento, o que não corresponde à realidade, né? Entre nós mesmos, nós temos um exemplo muito fantástico, né, que as pessoas ficam abismadas, né, sem entender bem como e por quê, e às vezes chegam a lhe perguntar por que, como isso acontece. Divaldo, nos seus 96 anos de idade, continua produzindo, continua sendo útil, faz uma palestra, é bem verdade, hoje sentado, mas de 1 hora ou mais de 1 hora, com uma lucidez impressionante, né? E, no entanto, é um velho. Nós tivemos o exemplo também do próprio Chico Xavier, que desencarnou com 92 anos de idade, e até onde pôde, produzindo sempre. Então, a gente vê que é uma questão que varia de pessoa para pessoa, porque, de uma certa forma, isso tem muito a ver com a cabeça, vamos dizer assim, da pessoa, como ela funciona, né? E qual ou quais as suas experiências de vida. Então, se costuma afirmar ainda hoje que esse período da fase da vida é um período somente de sofrimento, de amargura, de tristeza, onde muitos indivíduos passam a temer, portanto, a velhice, o envelhecer, também porque se aproxima da, da morte, né? Como se essa não ocorresse em outras fases também da vida. Então, a gente vê recém-nascidos falecerem, jovens, crianças, adultos, porque a morte alcança qualquer um, independente da idade biológica. Agora, entre um jovem e uma pessoa, né, nessa melhor idade, vamos colocar assim, é lógico que aquele que está envelhecido, né, com o corpo mais gasto, há várias probabilidades a probabilidade de que morra primeiro, mas ainda assim isso não corresponde a uma regra geral. E nós vimos isso na pandemia, quando pessoas já velhas conseguiram vencer a pandemia, enquanto que outras mais jovens, mais robustas, né, não saíram dos hospitais. Então, esse medo da velhice, ele, afirma Joana, é muito cruel, tornando muitas vezes um verdadeiro tormento para quantos não consideram a existência física na condição de uma viagem, de uma jornada de breve duração, e por mais longa que ela se apresente, né, passando por estágios bem delineados, desde o berço até o túmulo, onde a própria psicologia estuda, né, as diversas fases da vida. Então, a gente vê que, entendo que tudo isso tem a ver com a nossa percepção da vida, se dentro de um olhar materialista ou dentro de um olhar espiritualista. Porque dentro de um olhar puramente materialista, envelhecer deve ser terrível, né? Porque você vai perdendo uma série de coisas e que faz parte desse processo do envelhecer, enquanto se ganha outras. Mas quando você tem essa percepção mais espiritualizada da vida, você passa a ver, como ela propôs, que esse momento aqui agora é uma passagem, é uma viagem.
prévia que nós fazemos, já que a nossa pátria de origem é a pátria espiritual, e o estágio no corpo é um estágio temporário, justamente por se caracterizar por esse fenômeno, né, do nascimento à morte, onde por mais que a gente tenha recursos, como se tem hoje, através de medicação, exercício, alimentação, procedimentos cirúrgicos, mas haverá um momento em que a morte vai alcançar a pessoa. Então, às vezes, nós estamos desequipados quanto a essa realidade da vida espiritual, né? E, em função disso, o consumo de energia que propicia o envelhecimento celular e, por decorrência dos fenômenos biológicos, que eles são correspondentes, a pessoa se afadiga, se desgasta na busca de métodos rejuvenescedores. Às vezes, de métodos de grupos especiais, nos quais seja possível repetir-se a ilusão da mocidade. Então, a pessoa passa a ter uma dificuldade para envelhecer, e mesmo que o corpo vá dando sinais disso, é como se ela quisesse manter uma eterna juventude, apesar, como eu disse há pouco, dos mais variados recursos, sem a mínima possibilidade de lograr êxito, porque não tem como. É uma máquina que se desgasta e que morre, ou morrerá um dia. Então, a pessoa, quando não se ajusta a essa realidade, ela está sujeita a uma profunda desarmonia interna e muitas vezes, segundo a mentora, ela vai tombar em transtornos psicológicos, né, que poderiam ser evitados e que se transformam muitas vezes em profundas depressões, em angústias profundas, quando não desenvolve transtornos outros de caráter mais grave. E ninguém pode reverter esse quadro, né? Como eu disse, a gente pode, através dos recursos hoje disponíveis, né, criar um certo rejuvenescimento, tardar um envelhecimento, mas ele virá mais cedo ou mais tarde, porque esse fenômeno vai, vai alcançar a todos, quer queiramos, quer não. Então, a velhice deve ser considerada inevitável. E aí a pergunta que a gente se faz é: ok, então como buscar entender esse fenômeno? O que fazer diante dessa realidade que nos alcança a todos? E aí eu volto à questão, né, do paradigma espiritualista. Quando nós temos essa percepção da vida e internalizamos isso, a gente já começa compreendendo que o envelhecer é uma espécie de preparação para a volta. A volta para onde? Para o mundo espiritual. Porque o corpo faz esse processo e depois entra num declínio, se preparando para essa volta, através do fenômeno da morte biológica ou da desencarnação, como nós nominamos no Espiritismo. Então, quando a gente tem essa visão, a gente passa, de uma certa maneira, a ir entendendo que precisamos nos preparar para esse instante e conseguimos envelhecer bem, com tranquilidade, fazendo com que a nossa velhice seja uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa de ser vivenciada, apesar de todos os percalços que porventura tenhamos tido durante toda a vida. E às vezes eu acho que o problema é que tem muita gente nessa fase e que estaciona, né, o seu pensar no passado, principalmente naquele passado muito doloroso, muito difícil, desenvolvendo profundas angústias e amarguras com relação à vida, e com isso desenvolvendo determinadas problemáticas emocionais e até mesmo biológicas,
em função desse estado mental e emocional, por não ter alegria para viver, por não encontrar um sentido na velhice para a sua vida. Então, é uma questão de escolha. Eu penso assim, independente de como tenha sido a sua infância, a sua juventude, a sua fase adulta, né? É uma questão de escolha, porque mesmo todas essas outras fases sendo difíceis, você pode chegar na velhice e escolher com que ela seja melhor, porque as condições externas favorecem esse momento de escolha dessa maneira. E às vezes, mesmo quando ainda na velhice as lutas continuam, né? As dificuldades continuam, né? Mas você já goza de uma maior vivência, uma maior experiência, e com a vida luarizada por essa certeza da imortalidade, você passa a não temer a morte, que é um grande passo, e passa também a não temer o envelhecer, mesmo que ele venha, né? E normalmente vem apresentando os sinais característicos dessa fase da existência. Então, por exemplo, eu moro numa casa. Então, alguns anos atrás, se houvesse um problema no telhado, eu subia para poder trocar telha, ajeitar isso, aquilo, outro. Hoje, mesmo com 66 anos, eu ainda subo, mas quando é para trocar uma ou duas telhas apenas. Não dá para ir trocar 10, 15, 20. Tem que chamar uma pessoa mais jovem para isso. Porque, quer queira, quer não, já tenham limitações onde eu não posso fazer o que eu fazia há 15 ou 20 anos atrás. E isso é para tudo na vida, né? Então, quantas pessoas aí idosas, vamos dizer assim, e dá um banho em pessoas mais jovens, em atividades físicas, em fazer coisas e assim por diante, né? Além do mais, todos nós, biologicamente, estamos marcados geneticamente nessa área da saúde por questões hereditárias, né? Sejam elas quais forem, e que vão se apresentar em um determinado momento dessa fase da vida. Então, podemos envelhecer lúcidos, ativos, mesmo com as dificuldades naturais que o corpo apresenta em função da velhice ou em função das doenças que surjam, mas nós podemos aprender a lidar com tudo isso se nós, após as lutas cansativas da vida, das buscas e das realizações, a gente consegue ter uma vida ditosa, prazerosa, e continua com sentido, né? Então, isso é o resultado de como cada qual se compromete ou se comportou durante a vida, de como foi construída essa vida pelos pensamentos que nutrem o ser, as atitudes, né, perante a vida, que pode estar completamente enriquecida de luzes e painéis com recordações felizes, ou mesmo recordações infelizes, mas que você sabe lidar. Em outras palavras, você estaria vivendo o aqui e agora, o presente, e não vivendo apenas das recordações do passado, sejam ruins ou sejam boas, né? Passado se foi, então o que tem é aqui e agora. Assim como você também não vai desenvolver uma ansiedade profunda em função do futuro que ainda não chegou. Como é que vai ser? Apesar dos medos naturais, né, que acompanham esse momento com relação à questão da própria sobrevivência, a própria segurança, né, do alimentar-se, do cuidar-se e tal. É compreensível que haja esses receios, esses medos, mas que quando a gente possui uma fé, né, bem clara, bem fundamentada,
a gente aprende a lidar com essas dificuldades que a vida vai apresentando para nós, na forma desses medos com relação ao que poderá ou não acontecer. E é como eu disse uma vez a um jovem e muito preocupado, né? Porque sozinho, depressivo, depressão muito severa, né? E outras questões, mas como é que eu vou ficar na velhice? Quem é que vai cuidar de mim? E eu lhe perguntava, qual a garantia que você tem que um filho ou uma filha vai cuidar de você? Nenhuma. Seria o ideal, né? Mas há outras formas de você se prevenir para ter o devido cuidado na velhice, mesmo que não tenha um filho ou uma filha. Porque quantas vezes os filhos, né, não vamos aqui generalizar, mas é importante a gente considerar que isso acontece muitas vezes porque a pessoa não consegue entender muito bem como e, e por que, às vezes, um filho ou uma filha, em função justamente dessa velhice que chega e para não ter o trabalho que normalmente o idoso traz consigo, né? Coloca numa casa de repouso, num hospital, numa clínica, para se ver livre do problema. Outros, porque às vezes se faz necessário esse tipo de procedimento, né, em função da situação experienciada pelo idoso. Mas quantos outros acolhem, cuidam com carinho, com amorosidade, até o fim da existência física, num verdadeiro demonstrativo de de compreensão filial, de caridade filial, né? Honrando aqueles que vieram antes de si. Então, a gente vê os mais variados comportamentos, porque isso é em decorrência de como a pessoa encara a vida, como ela olha para as coisas, como elas lhe surgem. Então, diante dessa realidade do envelhecimento, é, atravessar a existência, né? Assim como ocorre aquele que vence as estradas numa viagem ou as águas de um rio, né? Sempre conduzindo com segurança o veículo de que se utiliza. E Joana vai citar nesse estudo Marco Túlio Cícero, que foi um eloquente orador, filósofo antigo que viveu entre o ano 103 a 43 antes de Cristo, né? De que há variantes de dados sobre o seu nascimento. Essa é a data estimada, né? Mas ele tinha consigo algumas afirmativas interessantes sobre essa questão. Por exemplo, ele afirmava que havia quatro razões para que muitos achassem que a velhice ela é detestável. Então, a primeira delas seria cada vez mais intensa a distância ou distanciamento que a pessoa velha vai ter da vida ativa. Mas, como eu disse anteriormente, né? Hoje você vê velhos de 60, 70, até mesmo 80 anos realizando atividades as mais diversificadas, né? Academia, atividades físicas, caminhadas, tênis, isso, aquilo outro, conforme o seu ritmo. Entendendo que cada um tem o corpo, né, conforme as suas características genéticas, os cuidados que teve durante a existência, para poder realizar, então, mesmo na velhice, né, atividades físicas as mais diversificadas. Então, ele pode ter uma vida completamente ativa, sim. Um outro ponto que o Cícero coloca, que é o enfraquecimento dessas forças orgânicas. Veja,
Esse enfraquecimento é um fenômeno compreensível, natural, pelo desgaste da máquina, onde não dá para você fazer, né, com 70 anos ou 60 anos, o que você fazia com 20 ou com 30. Então, isso é compreensível. E o terceiro item que ele cita é a privação dos provocantes prazeres, que normalmente a pessoa envelhecida vai ter. E quarto, a proximidade da morte. Veja, isso faz da velhice uma coisa terrível, a ser evitada de qualquer forma. Mas tudo isso que ele cita, esses quatro itens, nós vamos encontrá-los presentes na vida de qualquer pessoa, independente da idade que ela tenha. Eu conheço jovens, né, que não têm uma vida ativa por conta da deficiência da saúde física, onde há um grande enfraquecimento das suas forças orgânicas para fazer determinadas coisas, determinadas atividades, né? Pessoas relativamente jovens que sofrem da privação desses provocantes prazeres da vida, os mais diversos. Porque quando a gente fala de prazer, não é só prazer sexual. Pessoas que, em função de problemáticas diversas na área da saúde, não podem comer o que querem, por exemplo, não podem fazer as atividades físicas que gostariam de fazer, né? Além, é lógico, também dos provocantes estímulos, né? Proveniente da questão do sexo. E quantas pessoas, independente da idade, com transtornos mais diversificados nessa área da afetividade ou da sexualidade, né? E em função, muitas vezes, de doenças que trazem consigo, estão próximos também da morte. Então, não é só aquele que está envelhecido no corpo, mas uma análise psicológica honesta, como diz Joana de Ângeles, somente distancia alguém da vida ativa quando a pessoa perde o encanto pela vida, a alegria de viver, tá? E as forças não lhe permitem nem mesmo pensar. Então, isso é uma coisa que não acomete somente o velho, mas acomete o moço, hoje acomete, inclusive, muitas vezes, até pré-adolescentes, tá? E quantas pessoas na fase adulta nessa situação? Está aí a depressão que o diga, os transtornos os mais diversos na área psicológica que o diga, independente da, da idade, né? Então, é importante a gente pensar com maior abertura essa realidade, porque essa ausência do vigor físico e mental não é um problema somente da velhice, mas é um resultado de outros fatores, né, especialmente naqueles indivíduos que têm uma existência muito atribulada, rebelde, muitas vezes derrapando no abuso de suas energias, nos problemas que decorrem da saúde, às vezes abalada, e que é normal em qualquer idade isso acontecer. A própria vida moderna, muito agitada, estressante, se a gente não souber ter aqueles momentos de solitude, como diz ela lá no início do livro, né? Está sujeito a correr atrás dessa ausência de vigor físico e mental para dar continuidade à vida. Então, não será pelo vigor, né, físico propriamente que se pode medir a força de um indivíduo, porque essa capacidade de administrar a existência, de enfrentar as dificuldades e de resolver desafios, de lutar e vencer instâncias controvertidas, depende, às vezes, da maturidade psicológica da pessoa, independente da idade que ela possua. Então, diante disso, apesar de considerarmos o que Cícero propõe, a gente não pode deixar de levar em consideração, mas não são fatores determinantes para que se tenha uma velhice ruim. Então, para que você tenha uma velhice cada vez, vamos dizer assim,
melhor, né? A própria Joana sugere, né, que você programe envelhecer bem com a prática de exercícios, a prática de um esporte compatível com a sua constituição física, conforme também a faixa etária, tenha uma alimentação bem orientada, saudável, né? Pensamento, né? Importante ter pensamentos edificantes, construtivos, leituras enobrecidas, porque nós somos, de uma certa forma, aquilo que nós pensamos, tá? Então, são atividades gratificantes que vão constituir um verdadeiro cardápio, né, de uma grande excelência para uma idade avançada, sem maiores prejuízos, né, e sem tanto trabalho assim para os outros. Tá? Então, a gente vê filhos com determinados cuidados que chegam até a ser exagerados, como os pais já estivessem sem condições de fazer escolha, de fazer isso ou fazer aquilo. Se precisa ter também um certo cuidado para que não adoeça as pessoas que podem fazer. Assim como tem pais que acham que podem fazer, né? E não podem, e aí são aqueles que se caracterizam por serem teimosos, né, rabugentos e assim por diante. Que é uma outra coisa que às vezes acusa os velhos de serem rabugentos. Não, tem velho rabugento? Tem, mas tem velho muito gente boa. Você tem, muitas vezes, jovens que são rabugentos, né? Irritadiços, mal-humorados, de mal com tudo e com todos. Então, veja que não é uma coisa somente encontrada na velhice. E é lógico que com o deperecimento das forças orgânicas, nem sempre ocorre o mesmo nas áreas do pensamento, da emoção, do desejo de servir, de amar, né? A pessoa vai perdendo a capacidade orgânica, mas parece que o pensar e o sentir fica mais aguçado. E às vezes esse pensar e esse sentir acompanha a decrepitude física. Então, daí o hábito de pensar e agir, né? Desenvolve essa retentiva da memória, facultando o maior número de aprendizado que não se apaga nunca mais. E volta ao exemplo que eu dei do Divaldo Franco, com uma memória fantástica, né? Fazendo palestras durante mais de uma hora, citando datas, fatos. Aquilo ali pode haver um lapso, é natural, é compreensível, né? Mas se você for olhar o todo, quem consegue com 96 anos de idade ter essa lucidez e essa memória para citar tantos dados históricos como ele, no caso, cita? Então, à medida que o indivíduo mantém essa agilidade, exercitando a sua capacidade de pensar, de sentir, superando consequentemente a pecha, né, de que na velhice nada mais se aprende, é uma grande ilusão, você aí é que aprende mais ainda, né? Maior se lhe torna o desempenho quando a pessoa tem essa percepção, aumenta o seu desempenho intelectual, facultando-lhe não somente a preservação do patrimônio conquistado, como a aquisição de novos valores, novas informações. Então, o prazer em si não significa somente aquilo que agrada em determinado período da existência física, mas tudo quanto proporciona alegria e bem-estar, significando a necessidade de ampliar a nossa percepção do que significa prazer. Porque é bem verdade que alguns prazeres físicos vão ficando para trás de ordem orgânica. Você não os perde totalmente, mas eles ficam mais inibidos, é compreensível e é natural que isso aconteça. Mas você vai fazendo um jogo de substituição por algo que é mais duradouro, mais prazeroso, né? E menos, digamos assim, físico, tá? E assim você vai, na velhice bem conduzida, né, tendo uma resistência natural, né, contra
aquela percepção negativa de que envelhecer é ruim, é só ter doença, só ter isso, ter aquilo, e tudo de ruim. Não, não precisa ser assim. Então, você pode fazer com que essa velhice seja prazerosa se você tem um sentido para a sua vida e você tem o prazer de fazer aquilo que você gosta de fazer, seja que atividade for. Então, isso é prazer, né? Isso favorece a alegria e a renovação das forças. Portanto, provavelmente a superação de nós mesmos, quando temos essa percepção imortalista, onde nós vamos trabalhando a nossa aprendizagem para a superação das nossas paixões, né? Dos nossos apetites mais sensoriais e das nossas rivalidades, às vezes infantis, imaturas, e das ambições desordenadas que às vezes nós trazemos na vida e que pode levar o indivíduo a buscar, né, o silêncio, a oportunidade para viver consigo mesmo, já que antes, em função do trabalho, em função da criação e manutenção dos filhos, da família, não teve a oportunidade de fazer isso. Então, é a oportunidade aí agora que você está mais consigo mesmo para poder estabelecer novas metas, novos objetivos, novos propósitos na vida. Então, é importante a gente ir pensando nisso, porque independente da idade, você pode escolher fazer novos projetos. Já que os filhos estão criados, já que a família está bem posta, você pode ter agora metas outras a serem conquistadas, né? E vai se dedicar a isso. Então, a gente vai vendo que essa ocorrência da velhice na vida orgânica de todos nós é um fenômeno completamente compreensível e natural, né? E às vezes a gente tem um grande receio dela também, por conta, como diz o Cícero, né? Porque vai se aproximando aquela certeza com relação à realidade da morte. Mas quando a gente se preparou bem na vida para esse instante, a gente vai eliminando este medo, ou vai controlando esse medo, pode ser assim também, né? Porque nós nos preparamos para esse instante. Então, como eu disse, né? A morte pode visitar-nos em qualquer fase etária da existência física. Não só na velhice, mas na maturidade, na juventude, na infância, né? Então, temer a velhice de Joana de Ângeles é, constitui um injustificável comportamento e que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é uma forma de morrer, né? Que a enfermidade não é patrimônio da idade, assim como a falta de forças físicas e a falta de prazeres exaustivos não constituem recursos que interditam apenas os idosos. E que a vida física tem um significado extraordinário, que é o do aprendizado, do enriquecimento interior, da preparação nossa para vivenciar a nossa imortalidade, a conquista de patamares cada vez mais elevados para o pensamento e para o sentimento no rumo da nossa plenitude. Então, viver integralmente cada momento existencial, desenhando o próximo com atividades renovadoras e espírito de combate, experienciando alegria e paz em todos os instantes, sem consciência de culpa, e se elas houverem, buscar trabalhá-las, se liberar delas, né? Sem consciência de culpa em função de ações infelizes cometidas, né? Ter se permitido o direito de errar
e não cometer de novo o mesmo erro, de buscar se corrigir e assim por diante, porque é assim que se aprende. E que podem ser reparadas, reparar, né? Então, nenhum tormento, né, pelo pecado cometido, vamos dizer assim, e que se transforma em conquista emocional dignificadora após a devida harmonização consigo mesmo e buscar agir corretamente. Então, é o delineamento sábio e saudável que todos devem empreender em favor de si mesmos, da família e da própria sociedade. Então, o homem que se autodescobre não mais permanece na indecisão, cultivando pensamentos perturbadores em atitudes masoquistas, mas empreende essa grande marcha pela busca da sua autorrealização e da sua total harmonia interior. Então, envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, exercitando-as, porque é uma arte, a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude. Caso não adivinhe a morte, e a cessação dos fenômenos biológicos. Então, aproveitar cada instante como se fosse o último, no bom sentido, para poder aprender mais e enriquecer-se, corrigindo o passado equivocado, marchando para um futuro mais ditoso. Vamos ficar por aqui. De hoje a 8, vamos ver o último capítulo, capítulo 10, sem conflitos nem fobias, onde vamos ver os itens vitória sobre a morte, encontro com a saúde e autorrealização e paz. Muita paz para todos, até de hoje a 8.